Peço que os irmãos abram a escritura em Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Então hoje, se Deus assim permitir, com a graça do Senhor, estaremos concluindo essa temática de apologética, refutando a seita católica, apostólica, romana. E especialmente também, para a gente poder fechar com chave de ouro, como alguns usam essa expressão, como amanhã é dia, não é do Halloween, é dia da Reforma Protestante, vamos também fazer esse vínculo, porque muito pouco falamos, chegamos, lógico, foi mencionado algumas vezes, mas toda essa refutação ao catolicismo, muito pouco foi falado sobre a Reforma. E hoje, então, o ponto principal que nós estaremos abordando hoje é a Reforma Protestante e os 5 solas, que são um resumo dos principais princípios da Reforma e que também são muito caros para nós. Para nós aqui, Igreja Batista Brasa, os 5 solas são muito importantes. E primeiro eu vou trazer um contexto histórico assim da Reforma, e também nós, que somos batistas, também para nós entendermos aonde nós estamos inseridos em tudo isso, porque por mais que sim, nós recebemos uma influência muito grande da Reforma Protestante, mas as nossas origens históricas, elas não são restritas à Reforma. Os batistas têm uma origem histórica que é anterior à Reforma. Sempre houveram ao longo da história, nesses últimos 2000 anos, muitos movimentos. O cristianismo não se resumiu por 1500 anos, ou seja, o período anterior à Reforma Protestante. Esse período de 1500 anos não se resumiu o cristianismo à Igreja Católica Apostólica Romana. Com certeza não. Sempre houveram movimentos dissidentes. Significa que todo movimento dissidente era ortodoxo? Não estou dizendo que todo movimento dissidente da Igreja Católica Apostólica Romana fosse ortodoxo, mas havia muitos movimentos à parte, separados da Igreja Católica Apostólica Romana ao longo de todos os 1500 anos antes da Reforma, que sim, eram ortodoxos, verdadeiramente ortodoxos. Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana não é ortodoxa. E cada século que foi passando, a Igreja Católica Romana foi cada vez se afastando mais da verdade. Cada vez agregando mais tradições humanas, cada vez mais anulando, rejeitando a palavra de Deus para manter as suas tradições. Só que ao longo de todo esse período, sempre houveram movimentos à parte que rejeitavam as heresias do catolicismo romano e que abraçavam a verdadeira fé nas Escrituras.
E esses movimentos, ao longo da história, eles normalmente eram conhecidos como anabatistas. Anabatistas. Porque qual o significado desse termo anabatista? O termo batista é de batizar, né, que batiza. Mas o ana vem de rebatizar, ou seja, batizar novamente. Porque aqueles que eram católicos e que passavam a fazer parte desse movimento, eles eram batizados. E aí, então, na visão católica, se entendia que eles estavam sendo batizados novamente. E então eram chamados de anabatistas. Né? Só que qual é o ponto? O ponto é que, na realidade, os grupos anabatistas, ao longo da história, eles não estavam rebatizando. Porque o batismo infantil, na realidade, não é um batismo bíblico. Então, os grupos anabatistas, eles não eram propriamente, de fato, anabatistas. Eles eram batistas. Eles batizavam, né? Não rebatizavam. Posteriormente, né, após a Reforma, né, então essa origem anabatista, esses grupos, né, anabatistas, eles dão origem ao que modernamente, então, são os batistas. Né? Então, historicamente, nós não temos um vínculo restrito, assim, né? Ou seja, nós não surgimos necessariamente e estritamente com a Reforma. A Reforma, sim, influenciou, né, todo esse movimento cristão, assim, foi, sim, houve uma forte influência, né, da Reforma Protestante, mas, né, nós batistas, né, nós não temos uma origem exclusiva, né, e como tu vai pegar assim, ó, luterano ele vem diretamente, né, de Lutero, Reforma Protestante, né, presbiteriano, mesma coisa, né, vem dessa linha mais de Calvino, John Knox, né, dentre outros. Né, já nós batistas, a gente não tem esse vínculo estrito, né, com a Reforma Protestante, por mais que ela sim nos influenciou bastante. Mas vamos entrar em outros aspectos históricos agora, né, mais sobre a Reforma em si. Houveram vários movimentos, né, assim como os próprios anabatistas, ao longo da história, denunciavam, protestavam, né, contra muitas das heresias do catolicismo e eram perseguidos por conta disso. Houveram vários movimentos, então, pré-reforma, né, antes. E alguns notáveis, né, que podemos citar aqui, aquele movimento dos Lollardos, né, que surge na Inglaterra, por meio de John Wycliffe. John Wycliffe era um teólogo inglês, e isso por volta lá dos anos 1300, tá? Uns 200 anos antes de Lutero, né? Uns 200 anos antes da Reforma Protestante. Então, John Wycliffe, ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia inteira para o inglês. Então, o inglês, o que acontece? De maneira geral, em todo o Ocidente, em toda a Europa, né, onde havia um domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, a única Bíblia que poderia ser usada era a Vulgata Latina, né, traduzida por Jerônimo. Então essa era a Bíblia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. E havia, né, tido uma bula papal, inclusive, né, há alguns séculos antes, que havia proibido a leitura da Bíblia por parte dos leigos. Nós já vimos, né, que essa distinção entre clero e leigos, ela é falsa. Né? Ela também é uma das doutrinas falsas do catolicismo romano. Mas, então, com base, né, nessa falsa dicotomia de clero e leigos, foi proibido aos leigos a leitura da Bíblia. E isso perdurou por séculos. Por muitos séculos, né, os leigos foram proibidos de ler as Escrituras. E nesse contexto onde havia uma proibição dos leigos lerem a Escritura, a não ser que houvesse, né, precisaria de uma autorização expressa, sabe, né, de alguém do clero para que algum leigo pudesse ter acesso, né, e ler de fato a Escritura. Mas mesmo aqueles, então, que poderiam, né, que conseguiriam ter acesso, só era permitido ler a Bíblia em latim. Tanto
Pensa, a pessoa lá nasceu na Inglaterra, ela sabia falar inglês. Se ela não aprendesse o latim, ela não conseguiria ler a Bíblia. O cara que nascia na Alemanha, que nascia na Espanha, que nascia em Portugal, que nascia na Itália, independente se ele tinha nascido com uma língua, né, o italiano, o francês, o alemão, o espanhol, o português, ele teria que aprender o latim para poder ler a Bíblia. Mas John Wycliffe foi, então, um precursor nesse aspecto de traduzir a Bíblia para o idioma do povo. E ele traduziu, na época, não a partir das línguas originais, né, mas sim a partir, ele traduziu a própria Vulgata Latina, que era a Bíblia que eles tinham à disposição. Ele traduziu essa Bíblia para o inglês. Só que o que acontece? Havia a prensa sido inventada naquele tempo? Não. Então, naquele contexto, todos os livros eles ainda eram tudo manuscrito. Então, pense, ele fez toda a tradução da Bíblia manuscrita e essa Bíblia precisava ser copiada à mão, né? Assim como sempre foi, né? Ao longo da história, os livros eram copiados à mão, por isso manuscritos. Então, a reforma por meio de John Wycliffe, ela não ganhou muita força justamente por causa disso. Não tinha como se espalhar muitas cópias da Bíblia. As pessoas não tendo acesso à escritura na sua própria língua, não tem como tornar tão evidente os erros que havia, as heresias que havia no catolicismo. Então, o movimento de John Wycliffe, ele foi abafado, né, por mais que sim, ganhou uma certa força, uma certa notoriedade, mas não se conseguiu promover uma reforma naquele tempo, né, por causa desse aspecto, né, de a informação, de a mensagem não conseguir chegar muito adiante. Né, por mais que John Wycliffe e os Lollardos, né, por que eu falei antes, né, os Lollardos? Porque os Lollardos, eles eram Lollardos, eles eram homens que eles eram como que enviados, né, por John Wycliffe como missionários para irem pregando, para irem pregar o Evangelho, para irem pregar justamente, né, essas doutrinas bíblicas que estavam, né, se redescobrindo, né, na Escritura, né, que sempre estiveram ali, mas, né, que a Igreja Católica, por né, se basear toda uma tradição humana, né, vai cada vez, né, rejeitando, cada vez se afastando mais da Escritura. John Wycliffe queria um retorno à Escritura. E os Lollardos eram aqueles que foram enviados para pregar essa mensagem. Mas foram perseguidos. John Wycliffe não chegou a morrer nas mãos da Inquisição, mas, né, ele morreu de causas naturais. Mas, posteriormente, a Inquisição condena ele no Tribunal do Santo Ofício, depois de morto. Ele é exumado, seus ossos são exumados, e aí são queimados, né, os ossos dele na fogueira, né, tipo assim, para poder, digamos assim, eles têm alguma, né, queimamos o John Wycliffe de alguma forma, né. Então, né, passa-se mais um tempo, no século seguinte, lá por volta dos anos 1400, surge uma outra figura importante, lá na Boêmia, que é o John Huss. Então, John Huss, ele promove também, né, uma reforma lá na Boêmia. Ela é logo sufocada também. John Huss, ele é morto na fogueira. Esse eles conseguem pegar e matar. Só que esse movimento que é chamado movimento hussita, né, por causa do Huss, né, John Huss, ele não é exterminado, ele continua. Tanto é que, posteriormente, o movimento hussita, né, que veio por John Huss, é o que vai dar origem aos famosos moravianos. Então, os moravianos, aqueles missionários, né, que foram enviados para o mundo todo e tal, né, que a gente ouve, né, aquelas histórias, né, que se vendiam como escravos para pregar aos escravos. Tal. Os moravianos, eles têm a sua origem lá em John Huss. Óbvio, né, que ao longo do tempo, na época em que eles foram em missões, né, houve uma certa também influência. Todos esses movimentos eles receberam uma certa influência da Reforma Protestante. Mas a origem, né, inicial dos moravianos, ela tem, né, essa origem lá na Boêmia, essa igreja influenciada por essa reforma que John Huss tentou promover.
John Hus é morto na fogueira. Alguns dizem que, eu não posso afirmar com 100% de certeza se isso aconteceu de fato, né, mas alguns dizem que John Hus profetizou, porque o termo Hus, né, era ganso na língua, né, lá da Boêmia. E alguns dizem que John Hus, antes de morrer, profetizou, né, que 100 anos depois iria surgir, né, diz, hoje vocês estão matando o ganso, né, mas vai surgir um cisne que vocês não vão conseguir matar. E de fato, 100 anos depois, então, é quando vem esse movimento iniciado por Martinho Lutero, né, chamado, né, conhecido então como a Reforma Protestante. Então, 1517, dia 31 de outubro, hoje é dia 30, dia 31, está lá Martinho Lutero, né, publica as suas 95 teses. Alguns dizem que ele pregou essas teses na porta da Catedral de Wittenberg, outros dizem que não foi ele diretamente, foi lá pregar, que outras pessoas foram lá e colocaram depois lá. Independente se foi o próprio Martinho Lutero que pegou o martelinho e foi lá pregar as teses, ou se foi outro, a questão é que foram publicadas essas 95 teses. Eu já li 2 vezes essas 95 teses. O próprio Lutero, posteriormente, ele diz assim, ele escreve um livro chamado Do Cativeiro Babilônico da Igreja. E quando ele escreve esse livro, ele pega e diz assim, tudo que eu escrevi antes, as teses e tal, esqueçam isso. Por quê? Porque quando eu li as 95 teses a primeira vez, eu achei, mas nem é uma linguagem tão forte assim, né, um ataque tão forte contra o catolicismo, né, para fazer esse alvoroço todo, né. E de fato não foi assim, o bicho, né, aquela coisa assim, né, de bater de frente e tal. Ele fala assim algumas coisas bem... Por exemplo, vou falar algumas coisas aqui de memória, tá? Porque eu não reli recentemente, né? Eu li já faz uns 2, 3 meses atrás, né? A segunda vez que eu li as 95 teses. Então vou falar aqui algumas coisas de memória, assim, né? Por exemplo, ele fala sobre o purgatório nas 95 teses, e ele diz assim, né, que se o Papa, né, tinha de fato todo esse poder, né, as chaves e tal, e né, dos tesouros da igreja, poderia então conceder as penitências, né, para que as almas do purgatório saíssem do purgatório. Ele diz assim, se o Papa tem todo esse poder, por que ele faz isso por dinheiro? Porque afinal, né, no tempo de Martinho Lutero, uma das coisas que... Aliás, o principal motivo de Lutero escrever as 95 teses foi por causa das indulgências que estavam sendo vendidas. Especialmente um promotor das indulgências que era o Tetzel. Tetzel, ele era um homem ele era um marqueteiro das indulgências. Estava lá sendo, né, aquele que promovia a venda das indulgências para conseguir dinheiro para o Papa Leão X. A gente está agora com o Leão XIV, né, se não me engano. Leão XIV é o Papa atual. Lá na época era o Leão X. O Leão X queria construir uma catedral, né, aquela basílica de São Pedro. Enorme, aquela que tem, né, que é cheia de pinturas, né, de Michelangelo e tudo mais, assim, uma obra monumental, assim. E aí o Lutero começa, né, a questionar essa questão, né, tanto da venda das indulgências, né, e o próprio Tetzel, né, ele falava, ao promover essa venda de indulgências, elas eram vendidas assim, vai lá, compra as indulgências que tu vai ter perdão até dos pecados que tu vai cometer ainda. Ou seja, era o argumento, né? O Tetzel chegou ao ponto de argumentar que se alguém comprasse as indulgências, ele teria um perdão tão irrestrito que é terrível o argumento que ele usou. Mas ele disse que mesmo se um homem tivesse violentado a própria Maria, mãe de Jesus, teria o perdão. Olha o nível da argumentação chula, tosca, né, que ele usava para, digamos assim, promover essa venda de indulgências, né, esse perdão dos pecados que o Papa, né, concederia. Lembrando que as indulgências nunca foram
abandonadas pelo catolicismo. Até hoje, indulgências é algo que é algo vigente no sistema católico romano. E aí Lutero, então, irritado com essa coisa de venda de indulgências e tal, ele pega, ele diz nas teses lá, olha, se o Papa tem esse poder aí, por que ele não faz por amor, né? Por que ele não liberta as almas do purgatório por amor? Por que ele faz isso por dinheiro? Por que vende indulgências? Por que ele não vai, né, por amor e liberta todas as almas do purgatório? Né? Tipo assim, que negócio é esse? Ele não deveria ser aquele, né, que o exemplo, né, para a igreja, né, de piedade, de amor, né? Por que está fazendo uma troca, né, o perdão por dinheiro e não liberta as almas lá por amor? Né? E ele usa vários argumentos, assim, né, cita, né, vários textos da Escritura e tal, mas, de fato, o tom que ele usa nessas 95 teses não era um tom assim tão belicoso, né, tão, tipo, já partindo para a guerra. Era mais no sentido, né, de chamar a uma reflexão. Era mais nesse sentido. Mas, independente se ele foi mais ou menos agressivo ali nas 95 teses, a questão é que ele foi chamado a se arrepender, ele foi chamado assim, a renunciar ao que ele havia escrito naquelas 95 teses. E ele, peraí, ele não voltou atrás, e uma vez que começou ele era um alemão bem teimoso, na medida que começaram, né, a pressionar ele, foi cada vez mais engrossando o negócio. E aí, por fim, quando ele é chamado, né, no que é chamado a Dieta de Worms, né, ele vai até essa cidade chamada Worms. Lá ele seria julgado, e lá outros livros que ele já havia escrito também, porque nisso ele continuou escrevendo, e continuou produzindo. Né, Lutero, que era um teólogo, era um professor, além de ser padre, também era um professor, né, ensinava lá na universidade, se não me engano, na Universidade de Wittenberg. Ele estava ali escrevendo vários livros, né, e tal, já nessa linha, já começando a contestar, né, o catolicismo. Ele é chamado então a abjurar, a renegar todos os seus livros nessa Dieta de Worms. E é justamente nesse contexto todo, né, onde ele está sendo pressionado, que ele escreve, por exemplo, esse hino, essa canção que nós cantamos há pouco, Castelo Forte. Né? Essa música, Castelo Forte, ela foi escrita por Martinho Lutero, né? Nesse contexto aí onde ele estava sendo pressionado, né, a abandonar, né, os seus escritos, abandonar suas ideias. E ele diz, olha, se não provarem que eu estou errado por meio das Escrituras, sabe que eu não vou me sujeitar a nenhum papa ou concílio que tantas vezes se contradizem. Então, a consciência dele estava cativa às Escrituras. E se alguém quisesse provar o erro dele, que provasse pelas Escrituras. Não ia adiantar citar concílio, não ia adiantar citar a bula papal. Quando veio a bula papal de excomunhão, ele foi lá em praça pública e queimou a bula. Né, não deu a mínima para a bula do Papa. E ali foi. O que acontece? Quando ele sai daquela Dieta de Worms, daquele julgamento, que o próprio imperador, né, estava presente julgando ele, por mais que naquele momento eles não tenham o que falar, né, vai agora, né, mas por fim ele é condenado como herege. E aí, qualquer um, né, ele teve um salvo-conduto para ir lá. Mas na sequência, o que acontece? Qualquer um poderia daqui a pouco matá-lo. Um herege naquele tempo, né, se fosse morto, tipo assim, aquele que matava não tinha culpa. Não ia ser condenado como um homicida. E aí, o príncipe da Saxônia, que era amigo do Lutero, gostava do Lutero, ele vai e sequestra o Lutero. E leva para o castelo dele. Só que isso visando o quê? Visando proteger
Lutero, porque ele sabia que se deixasse Lutero à vista, assim, ele ia ser morto. E aí ele fica mais de um ano lá no castelo do... não lembro agora o nome dele, do príncipe da Saxônia, mas independente do nome dele, é o príncipe da Saxônia. Ele, nesse contexto em que Lutero fica ali naquele castelo, é onde ele começa a traduzir a Bíblia. Até então ele não havia traduzido a Escritura. Ali, nessa reclusão ali no castelo, é onde ele começa a traduzir. Traduz primeiro o Novo Testamento e depois traduz também o Antigo Testamento. Só que acontece, diferente de Wycliffe, que havia traduzido para o inglês a partir da Vulgata Latina, Lutero, ele traduz a partir dos originais. Ele traduz a partir do texto massorético, o Antigo Testamento, e ele traduz a partir do texto recebido, o Novo Testamento. Ou seja, a partir do hebraico, a partir do grego, a partir das línguas originais. Então, a tradução de Lutero é a primeira tradução para o idioma óbvio. Ele era alemão, traduziu para o alemão a partir das línguas originais. Frederico III. Frederico, isso aí. Frederico III. Esse era o príncipe da Saxônia. Então, quando tanto as teses, né, ganhou repercussão, como posteriormente, então imagina, a tradução da Bíblia para o alemão. Né? Então, só que, qual foi a diferença entre Lutero e Wycliffe? É que no tempo de Lutero, já existia a prensa. A prensa permitia que um livro pudesse ser publicado, né, e espalhado com uma velocidade muito maior do que antes. Óbvio, nada comparado com o que nós temos hoje. Né? Mas mesmo assim, pensa, pegar uma página que antes tu ia precisar ali 1 hora, né, para escrever uma página. Né, bem feitinha, tudo, né, tal, sem erros e tal. Aí agora, tu tinha ali o trabalho, né, de botar as letrinhas ali, organizar tudo, botava a tinta e começava. Só vai carimbando, né? A prensa espécie. Olha quantas cópias tu poderia fazer daquela mesma página. Daqui a pouco tu fazia 1000 cópias, né, daquela página. Tipo assim, o que antes tu ia precisar, né, de 1 hora, mais 1 hora para outra página. E assim, o tempo que levava, né, até um livro ficar pronto. Agora era questão de a velocidade que conseguia produzir livros, então, era incomparável, né, com o que havia antes. Né, comparação do um livro impresso, né, comparado com um livro manuscrito. Né. Então, a impressão, né, foi algo que possibilitou tanto a Bíblia poder, né, ser espalhada, né, como também todos os livros que foram sendo escritos, toda essa contestação ao papado e as falsas doutrinas da Igreja Católica, tudo isso foi podendo ser divulgado a uma velocidade muito maior do que antes. E um texto, né, que fez a diferença na vida do Lutero, para ele entender, para ele despertar, né, para a verdade da Escritura, foi justamente esse que nós lemos no início. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Onde diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O Lutero lhe diz que a primeira vez que ele leu esse texto, ou as primeiras vezes que ele leu esse texto, especialmente quando ele lia assim, ó, justiça de Deus, ele ficava tipo irado, assim, ele ficava com medo, ele ficava, porque ele entendia a justiça de Deus como aquela justiça com que Deus o julgaria e o condenaria. Porque olhava assim, né, e aí ele tentava, né, ele se batia, ele fazia jejum, ele ficava horas em oração, ele ficava, fazia de tudo que, era um monge, né, um monge agostiniano. Ele fazia de tudo que ele podia, assim, né, nessas coisas de autossacrifício, de autoflagelação, de várias coisas assim, de toda aquela tradição que havia na época, né, tentando
ver se conseguia agradar a Deus, se conseguia se purificar dos pecados, se conseguia... Mas nunca, né? Porque como é que o homem, né, por meio das suas próprias obras, vai conseguir alcançar o padrão, né, de agradar a Deus, de ser aceitável diante de Deus? Então, por mais que ele tentasse, se ele se esforçasse, quando ele chegava diante de um texto como esse, e lia a justiça de Deus, ele já tremia, ele já começava a despertar nele assim uma coisa. E como ele ainda não era regenerado, o que o homem que não é regenerado é em relação a Deus? É amigo ou inimigo de Deus? Inimigo. Então isso despertava uma ira em relação também a Deus. Né? Porque ele ficava assim, né? Isso aqui, olha, a justiça de Deus é a justiça com a qual Deus vai me aniquilar, me condenar eternamente. Mas, quando Deus revela o Evangelho a ele, por meio desse texto, e ele percebe que essa justiça de Deus, ela não é aqui a justiça com a qual Deus vai nos condenar, mas ela é a justiça pela qual nós somos, pelo contrário, justificados. Isso por meio da fé. Quando ele entendeu essa verdade revelada nesse texto, que é o que está claro, né? Porque nele, ou seja, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Quando ele entendeu esse texto, ele diz assim que é como se os portões do céu se abrissem para ele. E ele diz assim que ele é como se ele estivesse ali, naquele momento, nascido de novo. E realmente, ele usa essa linguagem porque é o que aconteceu naquele momento. Até então ele não era regenerado, mas quando Deus deu a ele a revelação, a compreensão desse texto, a compreensão do Evangelho, ele nasceu de novo, ele foi regenerado. E aí ele diz que imediatamente ele começou, sabe, a puxar da memória assim, vários outros textos da Escritura e tudo começou a fazer sentido. Né? Algo muito tremendo. Né? E a partir dali começa, né, então, esse movimento, né, de oposição ao catolicismo. E então essa promoção da reforma. A reforma não acontece somente por meio de Lutero, tá? Vários outros e vários movimentos também vão surgindo juntamente. Lutero na Alemanha, por exemplo, na Suíça havia Zwinglio, né, e outros, né, também Zwinglio não é ele sozinho, né, vários outros, que era um movimento meio que à parte, né, do movimento luterano. Posteriormente, eles até tentam se comunicar, ver se poderiam se ajudar ou não. Acabam cada um, né, seguindo um rumo, mas vejo que foi um período onde houveram vários movimentos de reforma, mas, de fato, Lutero foi aquele que mais influenciou aquele contexto, aquele período. Né, inclusive, e principalmente por causa da tradução da Bíblia. A Bíblia chegar na mão do povo, isso é que fez toda a diferença. Se não tivesse a Escritura chegada nas mãos do povo, com certeza seria mais um movimento que teria sido sufocado pelo catolicismo romano. Mas uma vez que a Bíblia alcançou as massas, a reforma pôde seguir avante. Na Inglaterra, agora dessa vez, a Bíblia começou a ser traduzida. Logo na sequência, depois que Lutero faz a tradução, tem um homem na Inglaterra que começa a traduzir também, Tyndale. William Tyndale, ele faz a tradução também do Novo Testamento, a partir do grego, do texto recebido, e faz a tradução do Antigo Testamento, a partir do texto maçorético, do hebraico. Só que Tyndale ele não consegue completar a tradução do Antigo Testamento, ele faz a tradução do Novo Testamento. Em relação ao Antigo Testamento, eu não lembro exatamente até qual livro ele traduziu. Ele traduziu uma boa parte, tá, do Velho Testamento, mas ele não traduz todo o Velho Testamento. Né? Ele é completado depois. Eu não lembro agora se foi Coverdale ou era algum outro homem que foi aquele que completou daí a tradução, né, do Antigo Testamento. Aquela tradução de Tyndale para ter a Bíblia completa. Só que Tyndale, né, diferente de Lutero, Tyndale foi morto. Né? Lutero morreu de morte natural. Tá? Ou seja, ele pôde continuar, né, pregando, né, promovendo a reforma, né, até o fim da vida dele. Morreu cedo. Né? Lutero, não lembro agora se
não tenho certeza agora, mas se eu não me engano, ele não chegou aos 60 anos. Acho que morreu com 50 e poucos anos de idade. Mas o Tyndale, né, morreu mais cedo. O Tyndale, ele foi executado. Né? Ele foi traído por um conhecido dele. Não dá para chamar nem de amigo, né? Acho que deve ser 62. Né? 62? Então recém, né? Mas 62 tá novo ainda, né? Imagina. E já Tyndale, ele foi morto. Como é que foi? Ele foi traído, e aí então foi preso, foi levado até o julgamento, foi estrangulado e posteriormente queimado na fogueira. Só que antes de ele ser morto, né, ele orou ao Senhor, né, que Deus abrisse os olhos do rei da Inglaterra. E é interessante, né, como na Inglaterra, né, de fato, a gente tem assim, um movimento de reforma que podemos dizer assim, teve uma influência bem maior sobre o restante do mundo, né, foi bem maior do que, por exemplo, aquele que teve na Alemanha. Né? Por exemplo, nós temos muito mais influência no Brasil, né, da teologia, né, de tudo aquilo que vem a partir da Inglaterra, por exemplo, do que aquilo que vem da Alemanha. Né? Então acaba que esse movimento de reforma na Inglaterra, né, ele teve uma influência bem maior, né, tanto tipo assim, de maneira geral, assim, né, em todo o mundo, né, as igrejas evangélicas de maneira geral. Né, só nós vemos assim, as principais denominações, né, protestantes, evangélicas, né, elas vêm desse movimento inglês. Né, os metodistas, os presbiterianos, os próprios batistas, né, mais modernamente, assim. Então, é bem forte, congregacionais, os anglicanos, né, então tem várias denominações, várias congregações, assim, que tudo, né, a origem está lá na Inglaterra. Né. Óbvio, batista não tem só batista da parte inglesa e americana. Né. A Alemanha, a Europa, de maneira geral, toda, né, aquela região tem batistas também. Né. Mas, de fato, né, aqueles que acabaram tendo uma influência maior, né, nos últimos séculos foram esses de língua inglesa. Mas, agora, abordando, né, de maneira um pouco mais específica os 5 solas. É interessante, na reforma em si, assim, na época, naquele contexto de reforma, então, nós não vamos ver assim, alguma defesa num sentido assim, bem expresso, assim, ó. Tipo assim, o Lutero não chegou a escrever um livro, né, sobre os 5 solas, né? Nem Calvino, nem John Knox, nem nenhum dos outros reformadores, nenhum deles escreveu algum livro falando sobre os 5 solas. Né? De fato, isso tu não vai ver isso em nenhuma obra assim, específica. Mas apesar de não ter sido escrito nada nesse sentido específico, assim, né, com esse nome e tal, mas esse termo 5 solas, né, que é o sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria, eles são um resumo. Posteriormente, quando se olha para trás e se vê o que foi produzido na reforma, quais eram os princípios que havia na reforma, se consegue resumir aquilo que aconteceu na reforma com base nesses princípios. Então, por mais que não fosse algo, né, que o Lutero, né, falasse, uma coisa que sim era mencionado lá naquela época era sola escritura. Isso chegou a ser ventilado. Né? E também sola fide, sola gratia, né, também chegou a ser mencionado esse tipo de questão. Tanto é que muitas vezes, né, vai ver assim num site luterano, alguma coisa, tu não vai encontrar assim 5 solas, vai encontrar às vezes só sola fide, sola gratia, ou sola escritura, não necessariamente 5 solas, mas quando nós pegamos a reforma de maneira mais ampla, nós vamos identificar esses 5 princípios na reforma. Então, o primeiro deles, sola escritura. E só uma coisa,
Esses 5 solas, meus irmãos, eles de maneira geral, eles são uma resposta da reforma diante das ideias, das tradições, da prática, daquilo que vinha do catolicismo. Então é uma resposta à Igreja Católica Apostólica Romana, os 5 solas. Vamos ver, primeiro, sola Escritura. Sola Escritura era uma resposta à teologia católica, sobre qual é a base de autoridade que o crente deve basear a sua fé e a sua prática. Ou seja, no que nós devemos crer. Como é que nós vamos obedecer a Deus? O que eu tenho que crer e o que eu tenho que fazer. Tudo isso vai ser ditado por quem? É pela Escritura e mais a tradição e a igreja, esse tripé está em pé de igualdade para nos dizer o que nós devemos crer e qual deve ser a nossa prática como igreja e como crentes. É isso? Então a Igreja Católica ela tem esse tripé, né? É Escritura, e ainda é uma Escritura com um cânon diferente do nosso. Tem 7 livros a mais, tem acréscimos a Daniel, a Esther. Então, além de ser um cânon diferente da Escritura, não é exatamente a mesma Escritura que nós temos, eles também têm a tradição como uma fonte de autoridade, e eles têm o magistério da igreja como uma fonte de autoridade. E por fim, mas quem de fato está acima desses 3, quem está acima é o magistério. Por quê? Porque eles dizem que é o magistério que definiu o que é a Escritura. Eles dizem que é o magistério que vai dizer o que é uma tradição válida. Ou seja, quem interpreta tanto a Escritura, quem é autorizado para interpretar a Escritura e quem é autorizado para interpretar a tradição, é o próprio magistério. Então, no final de contas, o magistério, que é o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, né, todo esse clero, né, o clero da igreja, esse magistério é quem de fato então é a autoridade última, a autoridade final. E a Escritura e a própria tradição estão subordinadas ao magistério. Então é um tripé onde tem um que é mais forte, um que está acima dos demais, que é o magistério. E aí, né, de fato isso é assim. Nós vemos, por exemplo, Jesus, quando está sendo tentado por Satanás lá no deserto, ele não apela para a tradição para refutar, para se defender das tentações. Ou ele apela. Ou ele diz assim disseram os anciãos. É isso que Jesus falava? Não, está escrito. Está escrito o que Jesus diz. Jesus diz assim, quando o diabo vai lá tentar, se tu é o filho de Deus, diz que essas pedras se transformam em pães. Transforma essas pedras em pães. Jesus por acaso diz assim, não, mas o sumo sacerdote, ele apela para o sumo sacerdote para alguma coisa. Ele apela ao magistério, não, mas os fariseus. Ele apela para o magistério? Não, ele apela para as Escrituras. Está escrito. E é isso. 3 vezes. Nas 3 tentações, Jesus por 3 vezes diz, está escrito. E é interessante, né? Nessa primeira já. Transforma essa pedra em pão. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Só aí nós já vemos que, para nós termos vida, para nós então sabermos, né, no que nós devemos crer e praticar, Jesus já deu a letra, é toda palavra que procede da boca de Deus. E onde está registrada toda palavra que procede da boca de Deus? Aqui, nas Escrituras. Por isso Jesus diz, está escrito, está escrito. Nós vemos 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Paulo falando aos Coríntios, ele diz, eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim, e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Ou seja, nós não podemos
ir além do que está escrito. E isso é aquilo que nós já vemos em toda a Escritura. É um princípio. Lá quando Moisés escreve, lá em Deuteronômio, o que é que Deus fala por meio de Moisés? Que não era para ser acrescentado e nem tirado nada. O que isso significa? Que as tradições humanas não servem. Se uma tradição está de acordo com a Escritura, ok. Agora, toda tradição que ela invalida, que ela vai contra, e que ela não tem base na Escritura, ela deve ser rejeitada. Por exemplo, a Assunção de Maria é uma tradição. Tem base na Escritura? Não tem base na Escritura, então tem que ser rejeitada. Batismo infantil tem base na Escritura? Os presbiterianos vão dizer que tem, mas não tem. Eles ficam, né, no argumento do silêncio, naquela coisa, mas é que uma família foi batizada, né? Uma família normalmente tem crianças. Tipo, esse é o argumento para defender o batismo infantil. Dizer que porque uma família foi batizada, né, e numa família normalmente tem crianças, daí então isso é o argumento para defender o batismo infantil. O texto lá em Marcos diz, quem crer e for batizado. Quem crer e for batizado. O eunuco, quando pede para Filipe, né, eis aqui a água, quem me impede de ser batizado? O que Filipe diz? É lícito, se crês de todo o coração. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peraí, tu faz o discípulo, depois tu batiza. O bebezinho, tu consegue fazer dele um discípulo, para daí poder batizá-lo? Tu vai poder questionar ele assim, tu creu que Jesus Cristo... Não, tu não tem como averiguar se aquele bebezinho é um discípulo ou não. Então tu não tem como batizá-lo. Porque ele não foi feito ainda um discípulo. Essa criança, na medida que ela vai crescendo, tu vai pregando o evangelho para ela, e ela entende o evangelho, ela crê em Jesus Cristo. Ela se entende como uma pecadora e se arrepende dos seus pecados. Aí tu vai poder batizar essa criança. Mas aí, a partir do momento que ela já tem entendimento e compreende. Então vejam que essas tradições que não têm base na Escritura, elas devem ser rejeitadas. O que nós vamos ficar? Apenas com aquilo que tem base na Escritura. Nós não vamos ir além do que está escrito. Romanos 15, versículo 4, diz assim, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, toda a Escritura, ela é para o nosso ensino. Vejam, tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos ter conhecimento, para que possamos perseverar, ser paciente, para que possamos ser consolados, né, possamos ter aquela alegria da salvação, é por meio das Escrituras. E por fim, meus irmãos, sobre sola Escritura, nós temos um texto tremendo. Eu poderia aqui citar vários outros textos sobre isso, mas para podermos, né, caminhar, né, em todos os 5 solas, eu quero ler um último texto aqui, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente inspirado para toda boa obra. Então vejam, a Escritura, ela é divinamente inspirada.
Só que a Escritura, ela não é inspirada no sentido assim, ó, de uma parte da Escritura é e outra parte não é. Não é. Toda ela, toda a Escritura é divinamente inspirada. E então toda a Escritura é proveitosa para ensinar, toda a Escritura é proveitosa para repreender, toda a Escritura é proveitosa para corrigir, toda a Escritura é proveitosa para instruir em justiça. Toda ela. Então, nós precisamos entender que o só a Escritura, ele parte de nós aceitarmos toda a Escritura. Não existe só a Escritura sem reconhecermos, aceitarmos toda a Escritura. Não existe só a Escritura. Eu sou só a Escritura só do Evangelho de João. Eu só tenho o Evangelho de João, é só o que eu leio e tal, e é só a Escritura. Isso aí não é só a Escritura. Porque daí tu tá selecionando uma parte da Escritura, uma partezinha da Escritura e achando, não, só a Escritura é a Escritura. A Escritura está falando de toda ela. Então, toda a Escritura. E toda a Escritura, então, é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se nós, por meio da Escritura, somos perfeitamente instruídos, nós não vamos precisar de outros acréscimos, a não ser aquilo que a própria Escritura diz que nós precisamos. Então tem gente que, por exemplo, advoga, né, levanta a bandeira do só da Escritura e aí rejeita, por exemplo, o dom de profecia. Porque ele diz assim, não, eu já tenho toda a Escritura, eu já tenho a Escritura, já tenho aqui o cânon fechado da Escritura, então eu não preciso de profecia. Então, peraí, mas a Bíblia não fala sobre profecia? Não fala para nós buscarmos os melhores dons, e especialmente de profetizar? Então significa que, se eu vou viver com base na Escritura, em toda ela, significa que eu vou buscar os melhores dons. Então alguém que busca o dom de profecia e exerce esse dom, está sendo só a Escritura. A Escritura não fala sobre o ministério pastoral, não fala sobre diáconos. Fala ou não fala? Fala, não é? Então significa que, se eu rejeito, pastor para mim é só Jesus. E aí eu vou ficar na minha casa, eu vejo lá no YouTube, né, um vídeo de pregação a hora que eu quiser. O meu pastor é o pastorzinho lá, o fulano de tal, né, pastor conhecido na internet. E é isso, eu leio a minha Bíblia em casa, eu oro com a minha família, e é isso, essa é a minha fé. Eu não preciso ter um pastor. E é só a Escritura, porque eu sou só a Escritura. Não, essa pessoa não é só a Escritura. Porque a Escritura diz, a Escritura fala sobre a igreja, a Escritura fala sobre pastores. Então, se eu sou só a Escritura, eu vou viver de acordo com o padrão estabelecido na Escritura. E se a Escritura estabeleceu um padrão de que há pastores, então eu vou me sujeitar ao padrão que a Escritura estabeleceu. Então, se há pastores que vão ensinar, pastores que vão pregar, esse é o padrão do só a Escritura. Se alguém que rejeita, então, pastores, diáconos e esse padrão estabelecido na palavra, essa pessoa não está vivendo de acordo com o só da Escritura. Então vejam que o só da Escritura, ele não é um princípio que rejeita a necessidade de pastores, de mestres, de pessoas que vão estar ensinando aos outros. A Bíblia não fala sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas? Significa então que as mulheres mais novas é só pegar a Bíblia, que não é só a Escritura, né? A mulher mais nova vai lá, pega a Bíblia e só ela lê a Bíblia e deu. Não, mas a Bíblia fala que a mulher mais velha tem que ensinar a mais nova. Então significa que, se essa mulher nova quer viver de acordo com a Escritura, ela sim tem que ler a sua Bíblia, mas ela também precisa da sua irmã mais velha, mais madura na fé, para poder ensiná-la também. Esse ensino por parte dos mais velhos, dos mais maduros, é algo que está baseado no só da Escritura. Então, nós precisamos entender, né, corretamente esse sola Escritura. Que o sola Escritura não é simplesmente um crente pegar, botar a Bíblia embaixo do braço e só ele sozinho ler a Bíblia
e vive nessa vida solitário. Ele e sua Bíblia. E isso não é só a Escritura. Isso é uma distorção que alguns aí, né, acham que, mas no dia do juízo, vão perceber que estavam muito errados. Mas agora, aquilo que uma irmã mais velha, aquilo que um pastor, aquilo que é qualquer um, né, no corpo da igreja, né, a gente vai nos ensinando uns aos outros. O que é esse ensino que um vai transmitir ao outro? Ele não é aquilo que cada um acha que tem que ensinar. Aquilo que nós vamos transmitir aos outros é o quê? É o conteúdo, é aquilo que nós aprendemos da Escritura. Se alguém for ensinar algo além, e aí entra a própria questão que eu já mencionei antes da profecia, se alguém for profetizar algo, e daqui a pouco está aí trazendo uma nova doutrina por meio dessa profecia, essa nova doutrina tem que ser rejeitada. Por quê? Porque a profecia, ela vai ser julgada. A própria Escritura diz que os profetas devem ser julgados. As profecias devem ser julgadas. E aí, se a profecia estiver contra a Escritura, ou estiver acrescentando coisas à Escritura, é óbvio que nós vamos o quê? Rejeitar. Mas agora, uma profecia que ela está de acordo, que ela está dentro do padrão bíblico de profecia, essa profecia sim, ok, aí nós vamos receber. Continuando. Fé e graça, né? Sola fide, sola gratia. Somente a fé, somente a graça. Vamos abrir aqui alguns textos. Efésios 2, versículo 4 em diante. É interessante, né, que nós temos nesse texto, meus irmãos, os 5 solas. Ó, Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 10. Nós temos os 5 solas aqui. Como é que nós temos os 5 solas? Primeiro, esse texto ele está escrito, ele é parte da Escritura. Então nós temos aqui o sola Escritura. Segundo, olha como é que começa. Ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Vejam, como é que começou o texto aqui? A gente está lendo? Começou com Deus. Então está apontando para Deus. Aí diz assim, ó, e exaltando, né? Olha só, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Deus está sendo exaltado em seus atributos. Ou seja, Deus está sendo glorificado. Nós não temos o último solo, que é só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Aí diz assim, ó, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí nós temos o solos Cristos. Pela graça sois salvos. Sola gratia, somente a graça. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Com Ele quem? Cristo. Solos Cristos. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Mais uma vez, somente a graça. As riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Novamente, solos Cristos sendo enfatizado. Não é em nenhum outro, é somente Cristo sendo mencionado aqui como um meio pelo qual nós somos salvos. Pelo qual a graça chega até nós. Aí olha só o 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Novamente, Deus sendo glorificado, a glória é somente de Deus, e aqui sendo colocado de maneira muito clara, que a nossa salvação ela é pela graça, por meio da fé. Somente a graça, somente a fé. E aí vai deixar, olha só, versículo 9. Não vem das obras. Não vem das obras. Ou seja, é somente a graça e somente a fé. Não é fé mais obras, não é graça mais obras, como é no catolicismo. Sabe que esse sola gratia, esse sola fide, né, somente a graça, somente a fé, ele é um lema da Reforma em oposição à doutrina católica apostólica romana.
É oposição ao catolicismo, porque o catolicismo não reconhece que a salvação é somente pela graça e somente pela fé. Eles rejeitaram todos os preceitos da reforma no que tange a isso. Porque eles disseram, não é somente pela graça e somente pela fé. É fé, eles dizem que é pela fé, eles dizem que é pela graça, mas eles dizem, mas é também pelas obras. Ou seja, eu também preciso das obras, acrescentar as minhas obras ali, senão eu não sou salvo. Por isso que eles dizem que o crente, né, meia boca, aquele que tem os pecados veniais e tal, para onde é que ele vai? Ele vai para o céu direto? Não, ele vai para o purgatório, né? Porque ele precisa ser purgado, porque não, né? Imagina, ele não teve obra suficiente para poder ir direto para o céu. Entenderam a questão? Só que ele diz, não, mas ele é salvo. Por quê? Porque a salvação é pela graça, ele vai ter que ficar um tempo lá no purgatório. Depois ele vai alcançar. Então, assim, e aí os que estão vivos aqui têm que fazer obras em favor do que está morto, né? Daí tem que pagar a missa de sétimo dia, pagar a indulgência, para poder ver se consegue, né? Fazer as orações, né, em favor dos mortos, lá para ver se, né, ele sai lá do purgatório para poder ir para o céu. Então, olha tudo, né? As esmolas, tudo, né, são coisas que no catolicismo, né, vai cooperando para a tua salvação. Então, eles rejeitam sola gratia e sola fide. No catolicismo, eles não creem dessa forma. Então, nós afirmarmos sola gratia, sola fide, é nós rejeitarmos a doutrina católica, aonde eles tentam acrescentar as obras. Mas o que a Bíblia diz? Não vem das obras. O texto bíblico é muito claro, não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Porque se viesse das obras, nós poderíamos nos gloriar. A não ser que, né? Ou não está escrito isso? Está escrito isso. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Qual é o oposto? Se viesse das obras, a conclusão é óbvia. Se viesse das obras, se tivesse cooperação das obras, nós poderíamos nos gloriar. Alguém poderia se gloriar. A conclusão é muito óbvia, não tem? É lógica, é simples. É assim como entender que 2 mais 2 é 4. Mas agora, no catolicismo, 2 mais 2 é 5. Se o Papa disser que é 5, tu tem que acreditar que 2 mais 2 é 5. Não, mas eu aprendi a coisa mais básica da matemática, que 2 mais 2 é 4. Não, mas o Papa está dizendo que 2 mais 2 é 5. Então tu tem que acreditar que 2 mais 2 é 5. Ah, mas então tá. É assim, sabe? Não é o Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, que dizia, né, que se ele estivesse vendo preto, mas a igreja católica dissesse que era branco, então ele ia acreditar que era branco. Né? E é assim, então, para alguém continuar católico, ela precisa cometer suicídio intelectual. Precisa abandonar, né, a fé bíblica e também abandonar a razão. Então tem que abandonar as duas coisas para poder, né, ser um católico convicto. Mas, continuando. Significa então que nós somos salvos assim, e aí então nós podemos viver completamente tortos, né, nos chafurdando na lama do pecado, é isso? Então, né, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, não de Deus, não vem das obras. Então quer dizer que a gente pode, né, viver na prática de más obras, que está tudo bem. Não, o próprio texto, no versículo 10, vai dizer o seguinte, ó, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, é o propósito de Deus que nós venhamos a andar na prática de boas obras. Mas isso, meus irmãos, é uma consequência de sermos salvos. E não o inverso, que a salvação é uma consequência das boas obras. O fato de nós estarmos em Cristo, o fato de termos sido salvos pela graça por meio da fé, isso nos torna aptos, capacitados a vivermos na prática de boas obras, como uma demonstração de amor a Deus, de gratidão a Deus, e não com o objetivo de alcançarmos a salvação por meio dessas obras. Não é esse o propósito.
das obras. Não é alcançarmos a salvação por meio delas. Outro texto que deixa isso bem claro. Então, viu coisa tremenda assim, ó? Ninguém se glorie, né? Mas por quê? Porque o único que pode ser glorificado é Deus. Então aqui nós vimos os 5 solas só nesse texto aqui de Efésios. Vamos ver aqui outro texto, Tito, capítulo 3, versículo 4 a 8. Tito, capítulo 3, versículo 4 a 8. Que nós vamos também ver os 5 solas. Olha só, mas quando apareceu, vamos ler o versículo 3. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Aqui está descrevendo, né, o homem em sua natureza caída, homens pecadores, inimigos de Deus. Ou seja, todos nós, é o que nós éramos antes da conversão. Mas aí, olha o que diz no versículo 4, a boa nova do Evangelho, né? Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então vejam, e aqui nós também temos, né, a Trindade sendo manifesta. Pai, né, o amor de Deus, fala aqui. Aí depois fala, né, a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, né, como aquele que aplica a redenção que Cristo conquistou na cruz, ele aplica essa redenção a nós. E versículo 6, ó, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós temos aqui, ó, Jesus Cristo, né? O Solos Cristos. Nós temos a glória, né, sendo dada a Deus. Ou seja, toda a questão que ela começa em Deus já. Que é justamente para entendermos, né, que aquele que é glorificado por meio da salvação é Deus. Tanto é que já de cara, né, exclui as obras. Que é o mesmo princípio. Né? Não é pelas obras para que ninguém se glorie. E não é pelas obras para que quem seja glorificado? Deus. Então, toda a glória é de Deus. A glória é somente a Deus. Quando apareceu a benignidade e amor de Deus, diz o versículo 4. E o 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Ou seja, não é pelas obras. Então, é por meio do quê? Da graça. É por meio da fé. Aqui diz assim, ó, da misericórdia. Segundo a sua misericórdia. No versículo 5 ainda, né? Nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Olha o versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça. Né? Somente a graça. Veja, nós somos justificados pela graça. Nós temos outros textos, né, que falam que nós somos justificados pela fé. Justificados pela fé. Vários textos da Escritura vão falar sobre essa justiça que vem da fé. Aqui fala, somos justificados pela sua graça. Por isso, sola fide, sola gratio. Somente a fé, somente a graça. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A esperança fala da fé. Mas também vai falar aqui, ó, versículo 8, fiel é a palavra. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus, ou seja, aqueles que depositaram a sua fé em Deus, aqueles que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Vejam que é a mesma temática de Efésios. Coloca, né, Deus como aquele que nos salva, independente das nossas obras, deixando os dois textos deixam bem claro que as nossas obras não têm parte na nossa salvação, que é algo exclusivo da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e que é alcançada pela fé. Aqui fala da esperança e fala daqueles que creem em Deus. Fala da obra de Cristo, mas as obras são
excluídas desse processo para ser salvo. Mas os que são salvos, aqueles que creem em Deus, aqueles que são salvos pela fé, por meio da graça, esses são chamados, né, a aplicar-se às boas obras. Então, as boas obras, elas são um fruto que deve ser encontrado na vida dos crentes. Vamos ler outro texto. Romanos, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Então, veja que aqui foi outro texto, né, que nós vimos. Somente a Deus a glória, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. E é um texto que nós lemos aonde? Na Escritura. Somente a Escritura. A Escritura que nos revelou tudo isso. Romanos 4, versículo 13 ao 16. Diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então veja, nós temos aqui ou é a lei, ou é a graça. Ou é a lei, ou é a fé. Então, num lado nós temos obras e lei. No outro lado nós temos fé e graça. Então, nós não somos justificados nem pela lei, e nós também não somos justificados pelas obras. Nós não somos salvos pela lei, e nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso por meio da obra de Jesus Cristo. Porque se alguém pudesse ser salvo pelas obras da lei, essa pessoa poderia se gloriar. Mas Romanos é muito claro em dizer que ninguém pode ser justificado. Olha só, Romanos 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas continuando aqui em Romanos 4, versículo 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. E justamente, né, uma vez que a lei está estabelecida, o que fica claro por meio da lei? Que todos nós somos transgressores. Que todos nós somos pecadores. O que fica claro por meio da lei é que todos nós deveríamos ser condenados. É isso que fica bem claro quando nós olhamos para a lei. Isso significa que a lei é má? Não. A lei é boa, a lei é justa. Mas agora, nós não somos bons. Nós não somos justos. E a lei que é boa, a lei que é justa, mostra que nós somos maus e injustos. E então, a lei que é boa, a lei que é justa, ela tem qual serventia, então? Assim, a gente nos mostrar aquilo que é bom e justo. Mas também, uma vez que nós não alcançamos esse padrão, ela vai nos condenar. E qual é a chance de nós sermos salvos, então? Não é por meio da lei. A chance de nós sermos salvos é por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós alcançamos essa salvação por meio da fé, crendo nele, crendo em Jesus Cristo. E tudo isso para a glória de Deus. E essa verdade nos é revelada pela Escritura. Continuando. Versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Olha que coisa tremenda, né? Romanos 4,16. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Agora vamos lá para Romanos 9, versículo 30 em diante. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Vejam, nós alcançamos a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé.
mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Olha o 10, versículo 1 em diante. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E isso aqui, meus irmãos, nós podemos falar a respeito de, não de todos, tá? Não é de todos os católicos que nós podemos falar isso. Mas de alguns católicos nós podemos falar isso. Existem alguns católicos que têm zelo de Deus. Assim como os judeus aqui. Os judeus aqui que tinham esse zelo eram salvos? Não. Esses católicos que têm zelo de Deus são salvos? Não. Não são. Mas o zelo que eles têm é sem entendimento. É sem entendimento, justamente porque eles não entendem a graça de Deus, não entendem o Evangelho, eles vão se perder se eles não tiverem essa compreensão. Por mais que eles tenham ali aquele zelo. É um zelo que só ter zelo por Deus não vai conduzir alguém à salvação. Os judeus eram zelosos. O texto aqui é bem claro de dizer. Lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E afinal, o próprio Paulo está dizendo aqui que ele está orando a Deus por ele para o quê? Para a sua salvação. E nós devemos orar também pela salvação dos católicos. Que eles venham a entender o Evangelho, eles venham a entender a graça de Deus e abandonar essa justiça própria. Passarem a crer na justiça de Cristo, para que então possam ser salvos. Porque enquanto eles não confiarem na justiça de Cristo, e somente em Cristo, eles não poderão ser salvos. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E é isso que acontece no catolicismo romano. Eles procuram estabelecer a sua própria justiça por meio das suas obras e não se sujeitam à justiça de Deus. Olha só o que diz aqui em Romanos 11, versículo 6. Versículos 5 e 6. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Vejam que a obra e a graça, elas são colocadas em completa oposição. Não há uma mistura. O Evangelho não mistura a graça e as obras como um meio para sermos salvos. Ou é pelas obras, a pessoa tem que se decidir. Ou é pelas obras, ou é pela graça. Se é pela graça, nós precisamos confiar inteiramente na obra de Jesus, e não na nossa. E zero na nossa obra. Agora, se é pelas nossas obras, aí a gente vai ter que confiar 100% nas nossas obras. E não vai adiantar eu querer, ficar com um pezinho na minha obra e outro pé na obra de Jesus. Se é pela obra, é pela obra. E aí já não é graça. E aí, aquele que quiser depender só das próprias obras, já sabe que está condenado, porque ninguém será justificado por meio das obras diante de Deus. Então, ou é pela graça ou é pelas obras. Não tem meio termo. E o catolicismo tenta fazer essa mistura de graça mais obra. E por fazer essa mistura, eles estão pregando um falso evangelho. Um evangelho que é anátema. E aquele que crê da forma como o catolicismo é ensinado, não tem como ser salvo. Por isso nós precisamos orar por eles, porque eles venham crer na verdade revelada nas Escrituras. Venham despertar dos enganos. Continuando. Gálatas, capítulo 3, versículo 2 ao 14. Gálatas, capítulo 3, versículo 2 ao 14. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Olha só que interessante, é a pergunta que Paulo faz aos Gálatas. Eles tinham recebido o Espírito Santo, ou seja, quando é que nós recebemos o Espírito Santo, meus irmãos? Quando nós cremos no Evangelho. Não é depois que Paulo fez ali um monte de obras da lei e conseguiu, né, chegar a um ponto, assim, um nível de obediência, né, que agora tu é uma pessoa muito santa, né, que está conseguindo obedecer, tipo assim, tudo aquilo que tu conhece da lei, tu já está conseguindo obedecer. Aí, né, Deus vai lá e te premia com o Espírito Santo. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos no Evangelho. Tanto é que a pergunta é, só quiseram saber isso de vós. Recebestes Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É óbvio que foi pela pregação da fé. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então vejam que aquilo que é praticado no catolicismo são obras da carne. É carnal. Não é espiritual. Será em vão que tenhas parecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Deus opera em nós e nos concede o Espírito Santo pela pregação da fé. Não é pelas obras da lei. Imagina, e se não é pelas obras da lei? As obras da lei é as obras que Deus havia estabelecido na lei. Que dirá, então, achar que possa ser por obras humanas, obras da tradição dos homens. Pior ainda, né? Se nem as obras da lei podem nos conceder o Espírito Santo, que dirá as obras inventadas pela cabecinha dos homens? Aí mesmo, né, que a pessoa vai estar mais distante ainda. Então, só para entender o padrão, tá? Que quando fala de obras da lei, aqui está falando do nível mais excelente. É daquilo que está estabelecido pelo próprio Deus, como obras. Então não é algo assim. É algo que vai nos nortear, inclusive, né, em quais são as boas obras. Mas, continuando. Assim como, olha só, versículo 6, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, o crente, ele é justificado somente pela fé. As obras não têm parte na sua justificação. As obras têm um outro propósito. As obras, elas são úteis. As obras, elas são boas. É a forma como o crente deve viver. Mas não é o meio pelo qual ele alcança a salvação. O meio pelo qual o crente alcança a salvação é a fé na obra redentora de Jesus Cristo. E somente. E esse crente justificado, se ele verdadeiramente creu no Senhor, ele vai viver uma vida que agrada a Deus. Ele vai buscar entender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é expressa na lei. E aí ele vai viver de acordo com a lei. Mas porque a própria lei de Deus passa a ser escrita no seu coração. Porque o Espírito Santo vai conduzindo e santificando. E não porque as obras da lei são o meio pelo qual ele vai ser salvo. Então cada coisa tem o seu lugar. Aí diz assim, ó, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios
por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então vejam, tudo que nós recebemos da parte de Deus, e não há maior coisa que nós podemos receber do que o próprio Deus, né, o Espírito Santo. Tudo nós recebemos pela fé. Não é pelas obras. É pela fé. Não é porque nós merecemos receber. Mas é porque simplesmente nós cremos. É por isso. Ninguém vai merecer algo de Deus. Nós não vamos merecer os dons. Nós não vamos merecer nada da parte de Deus. Tudo é pela graça. Por meio da fé. Então é somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus, a glória. E tudo isso nos é revelado somente na Escritura. E por fim, meus irmãos, então nós vemos, né, o catolicismo rejeita somente a graça, somente a fé, rejeita somente a Escritura, por causa, né, eles têm outras autoridades, a tradição, o magistério, eles têm um meio de salvação que envolve as obras, eles têm outros mediadores reconhecem outros mediadores entre o homem e Deus, recorrem a Maria, recorrem aos santos, sendo que a Escritura é muito clara em dizer que só existe um mediador, que é Jesus Cristo. Então, Cristo, né, ele acaba sendo eclipsado por essa miríade de santos aos quais os católicos recorrem. Então, somente Cristo é o que nós temos que bradar. Enquanto os católicos, né, vão lá, não, mas é que para chegar a Cristo tem que passar primeiro pela mãe, por Maria, e tal. Por favor. Sabe, onde é que está escrito isso? Ah, é a tradição. Então tá, a gente rejeita essa tradição aí porque a Escritura não fala disso. A Escritura diz, Jesus diz bem muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz, quem está cansado, sobrecarregado, né? Como é que é? É para vir até onde? Até Maria? Vinde a mim. Jesus nunca, não vai ver nenhuma vez, né, as pessoas tentando chegar em Jesus, peraí, tá lá minha mãe lá, tem que passar primeiro pela mãe. Não vai ver isso. Não tem isso, meus irmãos. Nós temos livre acesso ao Senhor. No dia da morte, a Escritura não manda a pessoa rogar para Maria. Nós temos o exemplo bíblico, o exemplo da Escritura, Estevão, né? Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. É a Jesus que nós recorremos, meus irmãos. Ele é o único mediador. E a glória é somente a Deus. É somente Deus que deve ser adorado e glorificado. No catolicismo, é dada glória a Maria, é dada glória aos santos, é dada glória ao Papa. Esses homens são glorificados. Tantas outras coisas são glorificadas. Um pedaço de bolacha, de hóstia, é glorificada como sendo o próprio Deus. Uma blasfêmia. E somente a Deus é devida a glória. Já estou me encaminhando aqui para o final, para abordar um pouco mais. Vamos ler 3 versículos sobre esse aspecto, né, da glória a Deus. Nós já vimos aqui outras passagens, né, que falam disso, mas nós temos, primeiro, Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. É exatamente isso que acontece no catolicismo. Eles dão a glória que é devida a Deus e ficam, né, com aquele jogo de palavras. Não, mas aqui não é a latria, é a adulia, é a hiperdulia. E ficam dando a glória que somente é devida a Deus, dando essa glória a Maria, dando essa glória aos santos. E eu tenho certeza, assim, ó, eu fico pensando, o quão triste ficariam Maria, os apóstolos e tantos outros santos, né, que morreram, mártires que morreram e tal, e que são idolatrados no catolicismo. Eu fico pensando quão tristes eles ficariam se eles soubessem
o que os católicos fazem com a memória deles. O Pedro, né, que quando Cornélio se prostra diante dele, Pedro levanta, ele levanta-te que eu também sou homem. Será que esse Pedro aceitaria que alguém o venerasse, o glorificasse, assim como os católicos fazem? Jamais, meus irmãos. Os anjos e tantos outros, jamais, meus irmãos. Nós não vemos jamais um apóstolo, um anjo, recebendo adoração. Quando estavam lá, aquele povo, querendo oferecer sacrifícios lá para Paulo e Barnabé, eles rasgaram as vestes. Disseram, é justamente disso, né, que a gente está querendo chamar vocês ao arrependimento. Porque ele curou, né, um homem, né, Paulo, né, foi um instrumento de Deus para a cura de um homem. E aí o povo começaram a achar que era um Deus, deuses se fizeram em carne, estão aqui e tal. Né, e começaram a querer, iam sacrificar, né, animais lá em honra a Paulo e Barnabé. Dizendo que um era Zeus e o outro era Hermes. No caso, Júpiter e Mercúrio, né, para os romanos. E então, assim, será que Paulo, Barnabé, Pedro e tantos outros aceitariam? Jamais, meus irmãos. Com certeza, assim como Paulo se entristecia pelos judeus, né, estarem endurecidos, também eles se entristeceriam se soubesse de toda essa idolatria que é praticada em nome deles. Então, assim, é muito triste isso, né, os católicos dando a glória do Senhor, dando louvor que é ao Senhor, às imagens de escultura. Só que eles serão julgados por isso. E que, se algum católico ouvir essa mensagem, que venha se arrepender disso enquanto é tempo. Os últimos dois textos para nós lermos hoje é 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios... Aliás, perdão, 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 27 e 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, nós podemos nos gloriar na carne? Não. Né? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Toda a glória é do Senhor, é somente dele. Somente a Deus a glória. E por fim, então, o último versículo, 1 Coríntios 6:20. Nós poderíamos ler muitos outros versículos sobre a glória de Deus, sobre vivermos para a glória de Deus, né, glorificarmos a Deus em tudo que nós fazemos. Mas esse aqui é muito interessante. Ele diz assim, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então que nós venhamos a viver para a glória de Deus. Tudo, corpo, alma, espírito, todo o nosso ser, venha a ser pleno para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou algum ponto? Meu sogro foi num casamento, né? E aí era um casamento católico, né? Uma igreja católica. Aí ele chegou lá e no casamento daí o padre começou a contar uma historinha totalmente desconexa da questão do casamento em si. Só uma história, né? E aí ele começou assim, que estava São Pedro, o padre, São Pedro estava lá no céu recebendo as pessoas que estavam entrando. E aí ele estava vendo na listagem ali, né, botando as pessoas para dentro. E daí um pouquinho, quando ele olhou lá dentro, assim, do portão, tinha mais pessoas do que aquelas que estavam na lista dele. E aí ele ficou assim,
como é que tem mais pessoas além dessas que eu deixei entrar, né? E aí ele foi falar com Jesus. São Pedro foi falar com Jesus para saber, né, o que eram as pessoas a mais que estavam lá dentro, né? Que não tinha sido passado por ele pela lista ali, né? E aí Jesus disse assim, peraí, deixa eu ver. Aí foi lá, olhou assim, daí nas nuvens. É coisa da minha mãe. Tinha um buraco nas nuvens, e do buraco das nuvens descia um rosário até o chão. E aí ele falou assim, é coisa da minha mãe. O rosário no buraquinho da nuvem, as pessoas subiam pro rosário. Por isso que eles rejeitam, olha. Eles rejeitam só a escritura, rejeitam só a gratia, rejeitam só a fide, rejeitam só os cristos. Porque para eles não é só Jesus, é Jesus, mais Maria, mais Pedro, mais Paulo, mais isso, mais os anjos, mais toda, né? E aí, a glória é somente de Deus? Não. A glória tanto eles dão a glória de Deus para as imagens de escultura, como eles também recebem a glória para si. Porque no momento onde, qual é o contexto ali? Toda vez não é das obras para que ninguém se glorie. No momento que alguém entende que pode ser salvo pelas obras, ela tem do que se gloriar. Então a glória não é somente de Deus. Tanto eles compartilham essa glória com os santos, Maria e tudo mais, como também compartilham consigo mesmos a glória. Então, por isso que no catolicismo é rejeitado os 5 solas. E nós afirmamos, nós cremos essa é a base na qual nós estamos firmes. É extremamente comum a mentalidade entre católicos do eu vou pro céu porque eu sou uma boa pessoa. Exatamente, a mentalidade do mérito. Do mérito.